Em muitas casas, o silêncio não é apenas ausência de som. Ele pode ser a manifestação de uma ausência mais profunda, a ausência da paz de Deus. Quando olhamos para a rotina de muitas famílias, vemos ambientes que antes eram repletos de vida e comunhão se tornarem frios, tensos e carregados. Ninguém percebe quando isso começa. As discussões aumentam, o sono piora, as crianças ficam inquietas e até os animais domésticos parecem sentir. Mas há algo mais profundo operando, em silêncio. Essa mudança não é fruto apenas do estresse cotidiano ou de problemas emocionais. Existe um tipo de atmosfera que pode ser espiritualmente contaminada, e esse é o primeiro sinal que muitas vezes ignoramos: a mudança súbita no ambiente espiritual da casa. De uma hora para outra, tudo começa a dar errado. Luzes queimam com frequência, aparelhos eletrônicos falham, ruídos inexplicáveis surgem à noite. O que parecia superstição começa a se repetir de forma tão intensa que até os mais céticos param para pensar. O lar, que deveria ser um refúgio de proteção e bênção, se torna um campo de guerra espiritual. Isso pode ocorrer por diversos motivos: palavras lançadas, objetos carregados, pactos antigos ou até mesmo pela presença constante de conteúdos ou pessoas que trazem energias pesadas. Deus nos alerta em diversas passagens bíblicas que devemos guardar nossa casa como um sacerdote guarda o templo. Não se trata de medo, mas de vigilância. Muitas vezes, essas portas espirituais são abertas por negligência. Uma visita que trouxe algo oculto, um presente que carrega intenções negativas, uma prática que achamos inofensiva, mas que contradiz a palavra de Deus. Tudo começa devagar, com a normalização do que é antinatural. Esse primeiro sinal, na mudança do ambiente espiritual, não é apenas um aviso, é um clamor. Quando a atmosfera da casa muda, é como se o espírito do lar estivesse tentando avisar que há uma brecha. E ignorar isso pode ser o começo de consequências mais sérias. Há casas onde tudo parece estar no lugar, e ainda assim, algo está profundamente fora de ordem. A decoração é bonita, os móveis bem posicionados, o aroma agradável, mas há uma opressão no ar que palavras não conseguem explicar. Neste ponto, entramos em um dos sinais mais ignorados, porém mais recorrentes: a presença de objetos espiritualmente contaminados. Pode ser um quadro antigo herdado da avó, uma escultura trazida de uma viagem a outro país, ou até mesmo um item comprado em um brechó por pura estética, sem qualquer discernimento espiritual. A palavra de Deus nos alerta sobre os objetos consagrados a outros deuses, a símbolos ocultos, a tudo aquilo que carrega uma história invisível. Em Deuteronômio 7:26 está escrito: Não trarás, pois, abominação para a tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é maldito. É forte, é direto, e muitas vezes é ignorado. As pessoas subestimam o poder que determinados itens têm de atrair cargas espirituais. Um livro com rituais, uma roupa utilizada em ritos ocultos, até mesmo músicas que embalam o ambiente podem funcionar como verdadeiras antenas espirituais. Isso não é paranoia, é vigilância. O mundo espiritual não se move pelo que vemos, mas pelo que está além da nossa visão. Existem relatos de pessoas que viviam em constante insônia, enfrentando crises inexplicáveis de ansiedade e pesadelos frequentes. Depois de uma limpeza espiritual no lar, onde foram retirados livros, objetos de práticas ocultas, estátuas simbólicas e peças com simbologias suspeitas, tudo mudou. O clima da casa voltou a ter leveza. A presença de paz que só o Espírito Santo pode trazer foi restaurada. E é importante lembrar, não é sobre estética, é sobre essência.
Às vezes, o que parece bonito pode esconder uma história sombria. O Espírito Santo nos dá discernimento para entender quando algo não deveria estar ali. Não subestime a intuição espiritual. Se algo na sua casa parece estranho, se há uma resistência espiritual constante, comece observando o que está dentro das suas gavetas, nas suas estantes e nas paredes. Há mais mensagens silenciosas nos objetos do que imaginamos. Essa é a segunda praga invisível, coisas que carregam outras presenças. E como nos ensina a sabedoria divina, o lar é sagrado. Não devemos misturar a luz com as trevas. Se até aqui você está sentindo que algo está abrindo seus olhos, quero te fazer um convite especial. Se inscreva agora no canal. Aqui, nós não falamos de fé de forma superficial. Nós mergulhamos fundo e quero você comigo nessa jornada. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos que vão te ajudar a blindar sua vida espiritual, emocional e familiar. Agora me conta nos comentários. Você já sentiu que um objeto ou ambiente te fez mal sem explicação lógica? Compartilha sua experiência com a gente. Seu relato pode abrir os olhos de outras pessoas também. E aqui ninguém julga, aqui a gente caminha junto. Talvez um dos sinais mais ignorados, mas mais recorrentes, seja aquele que aparece quando os olhos se fecham e o corpo repousa. A perturbação constante durante o sono. Quantas vezes você já se deitou cansado, desejando apenas descanso, mas acordou com o coração acelerado, o corpo suando frio ou lembranças de sonhos que te deixaram inquieto o dia inteiro? Há quem diga que é apenas resultado do estresse ou da alimentação, mas existem casos em que o padrão é tão repetitivo, tão específico, que a explicação não pode ser apenas natural. Sonhos com figuras sombrias, paralisias noturnas, vozes que despertam, sensação de queda, ou a impressão clara de que algo ou alguém estava observando. Esses sinais são mais comuns do que muitos imaginam e estão presentes em lares onde há batalhas espirituais silenciosas. A Bíblia está repleta de episódios onde Deus usou o sono para se comunicar, mas também nos alerta que há interferência espiritual durante a noite. O inimigo sabe que o sono é um dos momentos em que estamos mais vulneráveis e ele tenta usar esse espaço para semear medo, confusão e até opressão. Há pessoas que começam a temer a hora de dormir porque sabem que algo vai acontecer. Isso não é normal. E o que é pior? Esse tipo de opressão constante vai minando a fé, a alegria e a força da pessoa. O dia amanhece, mas o corpo não descansa. A alma então vai adoecendo devagar. Em muitos casos, o problema espiritual que se manifesta à noite é fruto de uma porta aberta durante o dia. Palavras lançadas, permissões inconscientes, músicas e conteúdos que parecem inocentes, mas que trazem outras cargas espirituais. E quando a pessoa dorme, aquele ambiente se transforma em campo livre para a atuação das trevas. A boa notícia é que a autoridade espiritual foi dada àqueles que vivem pela fé. O poder do nome de Jesus é real e operante. E o quarto, que é lugar de descanso, pode se tornar um verdadeiro altar se consagrado diariamente. Muitos homens e mulheres de Deus aprenderam por experiência que dormir com louvores, orações, leitura da palavra ou mesmo um ambiente limpo espiritualmente muda completamente o ambiente noturno. A presença do Espírito Santo não apenas protege, ela transforma a atmosfera. E há testemunhos poderosos de pessoas que passaram a dormir em paz depois de simples atitudes como ungir os cômodos, retirar conteúdos impróprios e orar declarando autoridade sobre aquele espaço. É por isso que este terceiro sinal, o distúrbio noturno espiritual, é uma das pragas mais sorrateiras.
Porque ataca quando o corpo está vulnerável e muitas vezes passa despercebido até se tornar crônico. Se você ou alguém da sua casa enfrenta isso com frequência, não ignore. Não tente justificar apenas com explicações humanas. O espiritual é real, e quando a raiz é espiritual, a solução também deve ser. À medida que avançamos pelos sinais que indicam uma invasão espiritual no lar, não podemos ignorar o impacto das alianças negativas que formamos, seja por necessidade, amizade ou até relacionamentos familiares. Quando falamos de alianças, não estamos nos referindo apenas ao vínculo físico ou emocional entre as pessoas, mas, mais profundamente, ao nível espiritual, em que duas ou mais pessoas se conectam de forma que suas energias, emoções e até seus destinos ficam entrelaçados. Existem alianças que, à primeira vista, podem parecer inofensivas, mas que espiritualmente abrem portas para ataques invisíveis. E muitos lares estão sofrendo os efeitos dessas alianças, muitas vezes sem perceber. Você já reparou como certos relacionamentos parecem trazer um peso desproporcional para a sua vida? Aquela amizade que parecia inofensiva, aquele colega de trabalho que só fala de coisas negativas, ou até mesmo certos membros da família que constantemente semeiam discórdia. Relacionamentos assim podem não ser apenas pessoas difíceis ou manipuladoras, mas sim fontes espirituais de contaminação. Alianças feitas com pessoas que carregam, intencionalmente ou não, energias espirituais negativas, podem, ao longo do tempo, minar a paz e até mesmo a saúde espiritual e emocional dos envolvidos. No livro de Provérbios, somos orientados a não andarmos com os que espalham contendas. Provérbios 16, 28. Porque sabemos que a divisão é um dos maiores artifícios do inimigo para enfraquecer a unidade da família e do corpo de Cristo. Quando nos unimos a pessoas que não compartilham dos mesmos valores espirituais, permitimos que sua influência interfira nas nossas decisões e atitudes. E muitas vezes, essa influência é sutil, se disfarçando de conselho ou ajuda, mas seus efeitos são destrutivos. É importante lembrar que não é só sobre o que falamos, mas sobre as energias que trocamos em nossas interações. No mundo espiritual, as palavras têm poder, e a energia de um relacionamento pode ser sentida até sem palavras, apenas pelas ações ou pela presença de alguém. Se você se encontra constantemente drenado, sem forças, ou sentindo-se como se estivesse sendo atacado mental e emocionalmente, pare e pense: quais relacionamentos você está cultivando em sua vida? A Bíblia fala sobre o peso das alianças no relacionamento entre seres humanos. Não é por acaso que pessoas que fazem alianças erradas, como pactos com o ocultismo ou com ideologias contrárias ao Evangelho, enfrentam conflitos espirituais constantes em suas casas. Quando formamos essas alianças, acabamos sendo arrastados por algo maior do que imaginamos. Cada aliança tem uma energia, e quando estamos conectados a fontes de trevas, nossa vida espiritual é diretamente afetada. É por isso que uma das primeiras coisas que você deve fazer ao sentir que algo está errado no seu lar, ou ao perceber que está sendo constantemente atacado espiritualmente, é examinar quais relacionamentos precisam ser restaurados ou cortados. Às vezes, precisamos tomar decisões difíceis, como afastar-nos de certas amizades ou até cortar laços familiares que se tornaram tóxicos espiritualmente. Não é sobre hostilidade, mas sobre proteção espiritual. Agora eu quero saber de você. Já se sentiu drenado ou sobrecarregado por um relacionamento? Talvez você tenha essa sensação agora. Ou talvez tenha algo que precisa resolver, mas ainda não sabe como. Quero ouvir de você. Comente abaixo e compartilhe sua experiência. Não se trata de condenação, mas de libertação.
E claro, se você está aprendendo algo novo e profundo neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Juntos, vamos caminhar mais em direção à verdadeira paz e proteção espiritual. Sua jornada espiritual é preciosa e nós, como comunidade, estamos aqui para te apoiar em cada passo. Existem casas onde os gritos são mais frequentes que o silêncio. Famílias que vivem em um estado de tensão constante, onde uma simples conversa pode explodir em brigas, acusações e mágoas que se acumulam como espinhos na alma. E o mais triste é que em muitos desses casos, as pessoas que vivem ali nem percebem que estão sendo manipuladas por forças espirituais invisíveis. Elas acham que estão apenas de cabeça quente, que foi só um mal-entendido ou que sempre foi assim. Mas por trás dos atritos frequentes, existe algo muito mais profundo. Uma presença espiritual que encontrou brecha para semear divisão e destruição. A palavra de Deus nos diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. João 10:10. E um dos primeiros lugares que ele tenta destruir é o lar, porque o lar é a base. É onde se forma a identidade, onde se constrói o emocional, onde se aprende a amar, perdoar, respeitar. Se o inimigo consegue ferir a família, ele atinge o núcleo da sociedade e muitas vezes mina a fé de uma geração inteira. E a arma que ele mais usa para isso são os conflitos constantes e aparentemente sem causa. Você já presenciou momentos em que tudo parecia estar em paz e, de repente, uma discussão começou por causa de um detalhe irrelevante? Já viveu aquela sensação de que há uma força invisível empurrando as pessoas a se desentenderem, mesmo quando ninguém queria discutir? Isso pode ser fruto de uma influência espiritual que atua como fermento do mal, espalhando ressentimento, orgulho, insatisfação e dureza de coração entre os membros de uma família. Isso não acontece por acaso. Muitos lares vivem sob o efeito de palavras amaldiçoadas, ditas em momentos de ira, decepção ou mesmo por pessoas externas, que se tornaram sementes de divisão. Outras vezes, essa opressão entra por meio da falta de oração em conjunto, da ausência de diálogo espiritual e da negligência com os princípios de Deus no ambiente familiar. Quando o lar se distancia da presença do Espírito Santo, ele se torna vulnerável à influência do espírito de confusão e contenda. E isso, com o tempo, destrói vínculos, amizades e até casamentos. A boa notícia é que o espírito de divisão não resiste à presença do Espírito de Deus. Onde há oração, arrependimento, perdão e vigilância, não há espaço para trevas se instalarem. Famílias inteiras já foram restauradas quando um dos membros decidiu romper esse ciclo espiritual e iniciar uma jornada de intercessão, reconciliação e libertação. Pode ser que você seja essa pessoa na sua casa. Talvez seja você quem precisa dar o primeiro passo, mesmo que os outros ainda estejam cegos espiritualmente. Não se trata de forçar ninguém a mudar, mas de se posicionar no Espírito. Comece orando todos os dias pela sua casa. Declare que a sua casa pertence a Deus. Ungir os cômodos, declarar a palavra de Deus em voz alta, rejeitar toda influência de brigas e divisões. Tudo isso tem efeito real no mundo espiritual. E à medida que você faz isso, a atmosfera começa a mudar. As conversas ficam mais calmas, os ânimos menos inflamados e o amor, que antes parecia enterrado, começa a ressurgir. Se você percebe que sua casa tem vivido em constante confusão, que os desentendimentos são frequentes e o clima é sempre pesado, não aceite isso como normal. Não é. Deus sonhou com famílias em paz, unidas, curadas e cheias de amor. E mesmo que a sua esteja ferida, ainda há tempo de restaurar tudo. A guerra pode ser espiritual, mas a vitória é real para aqueles que se colocam na brecha. Agora me diga, você sente que os conflitos na sua casa vão além do natural?
Já percebeu esse tipo de ataque espiritual acontecendo? Comenta aqui embaixo. Sua história pode fazer com que outras pessoas reconheçam o que também estão enfrentando, mas ainda não entenderam. Você já se sentiu completamente esgotado, mesmo sem ter feito nada fisicamente desgastante? Já acordou com a sensação de que a vida está pesada, vazia, ou que algo invisível está drenando sua energia? Esse tipo de fadiga não é apenas emocional ou mental, mas muitas vezes espiritual. A exaustão espiritual é um sinal claro de que algo está em desequilíbrio dentro do ambiente e principalmente dentro de nós. Esse tipo de cansaço se manifesta em forma de apatia, desânimo, perda de prazer nas coisas que antes te alegravam e até mesmo um distanciamento de Deus sem motivo aparente. É como se você estivesse vivendo no automático, sobrevivendo dia após dia, com um sentimento constante de opressão, como se estivesse preso em uma rotina escura da qual não consegue sair. Isso não é apenas psicológico, isso é uma guerra espiritual travada na sua mente e coração. Existem espíritos designados apenas para sugar a força vital das pessoas. Eles operam de forma silenciosa, escondida, como parasitas que se alimentam da energia espiritual do lar e dos que vivem nele. E a porta para isso pode ser aberta por pequenos hábitos que parecem inofensivos, como o consumo excessivo de conteúdos tóxicos, o envolvimento com ambientes espiritualmente contaminados ou até mesmo o simples abandono da oração e leitura da palavra. Quando a pessoa se distancia da fonte de vida, que é o Espírito Santo, ela se torna vulnerável a todo tipo de esgotamento espiritual. É por isso que muitas vezes, mesmo após dormir, descansar, fazer terapia ou tentar relaxar, o cansaço não vai embora. Porque não é o corpo que precisa de descanso, é o espírito que clama por refrigério. A Bíblia nos diz em Isaías 40:29, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Essa promessa é real, mas para recebê-la é preciso buscar a fonte. Não há técnica, fórmula ou curso motivacional que substitua o toque direto do Espírito Santo em uma alma cansada. O que você precisa não é de mais sono, é de mais presença de Deus. É de um renovo que vem de dentro para fora. Agora pense comigo, quantas pessoas hoje vivem no mesmo ambiente que você e também demonstram sinais claros de exaustão espiritual? Talvez você não esteja sozinho. Às vezes a casa inteira está adoecida espiritualmente e ninguém fala sobre isso. Mas tudo começa quando uma pessoa decide reagir. Quando uma alma se levanta, se posiciona, clama por ajuda divina e começa a reconstruir a atmosfera ao seu redor, tudo muda. Uma prática simples e poderosa é restaurar o altar da sua casa. Não estamos falando de um altar físico, mas de um tempo e espaço reservado diariamente para buscar a Deus, mesmo que por poucos minutos. Cante, ore, leia a palavra em voz alta, declare bênção sobre cada cômodo, interceda pelos membros da família, mesmo que eles não entendam. Com o tempo, a névoa espiritual que cobre o ambiente começa a se dissipar e a luz da presença de Deus invade novamente o lar. Lembre-se, exaustão espiritual não é normal. Não aceite isso como um destino inevitável. Existe alívio, cura e renovo disponíveis para aqueles que reconhecem o sinal e correm para os braços do Pai. E agora, me conta aqui nos comentários. Você já viveu esse tipo de cansaço que não passa? Já sentiu sua alma como se estivesse presa, sem força para buscar a Deus? Compartilhe a sua experiência. Às vezes, a libertação de alguém começa quando encontra alguém que teve a coragem de falar sobre o que viveu. Há casas onde não se sonha mais, onde ninguém mais fala em planos, futuro, crescimento ou mudança. O tempo parece ter congelado
e o ar está impregnado de uma espécie de resignação. Tudo o que se ouve são frases como: não adianta tentar, isso não é pra gente, ninguém nunca conseguiu, não tem mais jeito. Esse é o sinal espiritual da derrota instalada, quando o espírito de fracasso se senta no sofá e se torna um morador invisível. Essa atmosfera não surge do nada. Ela geralmente é resultado de frustrações acumuladas, promessas quebradas, perdas não tratadas, feridas que ninguém curou. Mas o problema é que quando essa sensação se instala, ela passa a reger as decisões da casa. Ninguém tenta mais, ninguém ousa, ninguém acredita. Tudo se resume a sobreviver, a manter o básico, sem jamais aspirar algo além da mediocridade. Isso não é apenas tristeza, isso é um cerco espiritual que bloqueia visões, tranca portas e seca o chão. Da fé, a palavra de Deus diz: onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29:18. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele não precisa matar fisicamente alguém para destruir uma casa. Basta matar os sonhos. Basta convencer as pessoas de que não vale a pena, que não vai dar certo, que Deus não está ouvindo, que o esforço é em vão. Assim, ele transforma o lar em um deserto e cada membro da família em sobreviventes cansados, sentados em meio aos escombros de antigas expectativas. Você consegue perceber isso no ambiente onde vive? As conversas giram sempre em torno de problemas, dívidas, doenças, pessoas que não deram certo. Há uma ausência de fé, de entusiasmo, de esperança. Isso é mais que um sintoma emocional. É um sinal espiritual claro de que algo entrou e destruiu a chama interior que aquece a casa. E o pior, essa atmosfera pode ser passada de geração em geração. Filhos que cresceram em ambientes assim, geralmente se tornam adultos que carregam o mesmo padrão, repetindo frases, atitudes e crenças limitantes que viram os pais reproduzirem por décadas. Mas a boa notícia é que isso pode ser quebrado, não é definitivo. E pode começar por você, quando você começa a declarar palavras de vida, onde antes só havia silêncio, a atmosfera muda. Quando alguém se levanta para dizer: em nome de Jesus, eu não aceito mais viver como derrotado, o mundo espiritual se movimenta. Quando, pela fé, você começa a sonhar de novo, planejar, estudar, tentar, reconstruir, o inferno treme. Porque os sonhos nascidos no Espírito geram frutos eternos. Comece hoje a reverter esse sinal. Pegue papel e caneta e escreva os sonhos que você enterrou. Aqueles que Deus plantou no seu coração e que, por dor ou medo, você deixou para trás. Traga à memória o que pode dar esperança e declare: na minha casa a derrota não vai reinar, o fracasso não será meu legado. O meu lar será conhecido como um lugar de vida, de fé, de reconstrução. Talvez ninguém mais na sua casa acredite, mas você não precisa de multidões para acender uma luz, basta uma vela. Seja essa luz hoje. E agora, me diga aqui nos comentários: quais sonhos você enterrou e está sentindo Deus te chamar para ressuscitar? Qual área da sua vida parecia acabada e você quer ver florescer de novo? Compartilha. Quem sabe sua coragem inspire outros a acenderem suas velas também. Algumas enfermidades físicas não têm explicação clara. A pessoa faz exames, muda a alimentação, toma medicamentos, mas o mal-estar permanece. Em muitos casos, a dor se move, se transforma ou piora mesmo com todos os cuidados clínicos. O diagnóstico médico diz que está tudo bem, mas o corpo diz o contrário. Essa desconexão entre o visível e o invisível pode ter uma origem espiritual que poucos enxergam e que raramente é considerada. Há casas onde todos vivem doentes. Sempre há alguém com uma crise, uma inflamação, um cansaço extremo, enxaquecas constantes, insônia crônica, dores inexplicáveis.
Em certos lares, a enfermidade não é apenas individual. Ela se espalha como um ciclo. Não importa quantos médicos se consulte, quantas terapias sejam feitas. A impressão é que há algo mais profundo atuando. E em muitos casos há mesmo uma maldição espiritual ou uma opressão demoníaca plantada no ambiente. A Bíblia mostra em diversas passagens que enfermidades podem ter causas espirituais. Em Lucas 13:11-13, por exemplo, Jesus cura uma mulher que estava encurvada havia 18 anos. E o texto deixa claro, era um espírito de enfermidade que a mantinha assim. Não era só uma doença física, era uma opressão espiritual que deformava seu corpo. Quando Jesus a libertou, ela se endireitou. Isso mostra que existem dores que só desaparecem quando a raiz espiritual é arrancada. É claro que nem toda doença é espiritual. Muitas são naturais e devem ser tratadas com seriedade, mas quando há um padrão, um ciclo ou sintomas que não se explicam, é necessário olhar para o espiritual. E muitas vezes, essas doenças são o reflexo de uma casa espiritualmente carregada, de objetos consagrados presentes no lar, de alianças que foram feitas com práticas que abrem brechas, como feitiçaria, encantamentos, maldições verbais ou até mesmo ressentimentos. Profundos não tratados, sim, o perdão tem poder de cura. Muitas dores nas costas, gastrites, taquicardias e até problemas de pele têm origem em raiva reprimida, mágoas antigas, culpa ou inveja que se aloja no corpo. O espírito absorve o que o coração carrega e o corpo manifesta. A casa, como extensão da alma, também adoece junto. Você precisa olhar para o seu ambiente com olhos espirituais. O que há debaixo do seu teto que pode estar trazendo enfermidade? Há objetos herdados de pessoas envolvidas com o oculto. Há músicas, livros, decorações que carregam significados que não combinam com a presença de Deus. Há gritos, ofensas, desrespeito constante no ambiente. Tudo isso forma um campo espiritual tóxico que alimenta a enfermidade. É como se a atmosfera estivesse intoxicada e todos os que respiram ali acabassem afetados. A cura começa na raiz. E a raiz, na maioria das vezes, não está na farmácia, está no altar. A oração tem poder curativo. O louvor quebra correntes. O arrependimento restaura o corpo. Quando você decide limpar o ambiente espiritual da sua casa, tirar tudo o que não glorifica a Deus, perdoar quem te feriu e se reconectar com a palavra, os sintomas começam a sumir. Não como mágica, mas como milagre. Já ouvi inúmeros testemunhos de pessoas que foram libertas de anos de enfermidades ao destruírem objetos consagrados, renunciarem pactos antigos ou simplesmente voltarem a orar em casa com sinceridade. O que parecia crônico e irreversível foi desfeito com o toque da graça. Então eu te convido, faça hoje uma limpeza espiritual em sua casa. Ore por cada cômodo, quebre alianças verbais, libere perdão, desfaça-se de objetos suspeitos e, mais importante, convide o Espírito Santo a habitar de verdade aí com você. Onde ele entra, as trevas não suportam permanecer. Onde ele governa, a enfermidade não encontra abrigo. E me conta aqui nos comentários, você já viveu ou conhece alguém que enfrentou doenças que pareciam não ter cura até que algo espiritual foi tratado? Compartilha com a gente. Sua história pode ser a chave que falta na libertação de alguém. Poucas coisas são mais letais do que a perda da identidade. E não estou falando do seu nome, profissão, CPF ou onde você mora. Estou falando de algo muito mais essencial: sua identidade espiritual. O inimigo sabe que se conseguir fazer você esquecer quem é em Deus, não importa o que você tenha, você já perdeu a guerra. Muitas pessoas vivem como zumbis espirituais. Elas ainda frequentam igrejas, ainda ouvem louvores, ainda sabem de cor versículos, mas já não acreditam mais neles. Algo se apagou por dentro. Elas oram sem fé,
cantam sem paixão, leem a Bíblia, mas ela já não fala mais com elas. E o pior, elas acham que é só uma fase, quando na verdade é um sinal grave de que sua alma foi silenciada por uma força maligna. Você já reparou como existem casas onde não se fala mais o nome de Deus? Onde orar virou coisa do passado? Onde o cansaço sempre vence a vontade de ir ao culto? Onde qualquer conteúdo de fé é recebido com desprezo ou desinteresse? Isso não acontece à toa. Em muitos casos, foi um processo sutil e contínuo de apagamento espiritual, iniciado por objetos, ambientes, hábitos ou práticas contaminadas. A bruxaria moderna é silenciosa, estética e sedutora. Ela entra disfarçada de autoconhecimento, liberdade, cultura ancestral, energia, cuidado pessoal. Mas o objetivo é um só: desligar você da sua origem divina e reconectar sua alma a forças distantes da luz. E, uma vez que essa ligação é feita, algo dentro da pessoa se quebra e ela começa a se perder de si mesma. O maior sinal de que uma casa foi contaminada espiritualmente é o abandono da fé. Não um abandono declarado, mas um abandono vivido. Pessoas que já não oram, já não choram diante de Deus, já não sentem nada, vivem no automático, sufocadas por distrações, cercadas de barulhos, mas vazias de propósito. Isso é mais do que esfriamento, é aprisionamento. Mas há um segredo que o inferno tenta esconder. Quem foi chamado por Deus jamais será esquecido por ele. Ainda que você tenha se afastado, se perdido, se envolvido com o que não devia, o céu ainda conhece seu nome e está pronto para te lembrar quem você é. Você é filho, você é filha, você tem herança espiritual, você carrega promessas e nenhuma bruxaria, pacto, amarração ou feitiço pode mudar o que Deus já decretou sobre você. Só que você precisa reagir, precisa levantar, precisa voltar a se posicionar em oração, precisa se reconectar com o fogo do Espírito, porque enquanto você não se lembra quem é, o inimigo continua reinando no seu lugar. Hoje, você precisa declarar guerra contra esse estado de dormência espiritual. Precisa gritar por dentro: eu não aceito viver longe da minha identidade. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou luz. Eu fui comprado por sangue. Eu não fui feito para viver apagado, mas para brilhar com a glória de Deus. E isso começa com decisões pequenas. Trocar as músicas que alimentam a alma errada. Jogar fora livros, velas, cristais, cartas ou qualquer objeto que te ligue a práticas que não glorificam a Deus. Voltar a jejuar, a cantar, a orar de madrugada, a se ajoelhar quando ninguém vê, a levantar suas mãos mesmo sem forças. Porque é nesses atos simples que o inferno começa a tremer e a tua identidade espiritual começa a ser restaurada. Agora olhe ao redor. Olhe para dentro. O Espírito de Deus está te chamando. Ele não quer que você apenas reconheça os sinais. Ele quer que você reaja a eles. Que você declare hoje: a minha casa será um altar. Meu corpo será morada da presença. Minha vida será testemunho de libertação. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir, de todo o coração, inscreva-se no canal. Mas não apenas por conteúdo, números ou algoritmo. Faça parte dessa comunidade que cresce e se fortalece com histórias de restauração. Sua presença aqui é uma bênção. Compartilhe nos comentários. Você já viveu algo parecido com os sinais que falamos? Você conhece alguém que precisa ouvir isso? O que esse vídeo te ensinou? Que parte tocou mais forte seu coração? Queremos te ouvir. Queremos caminhar com você. Aqui você não está só. E que a luz do Senhor invada seu lar, sua mente, seu corpo e sua história. Que o nome de Jesus seja exaltado dentro da sua casa. E que nenhuma praga, feitiço ou treva prevaleça onde a luz reina. Estamos juntos. Que Deus te abençoe poderosamente.